pessoal, aqui é o Mauri Mendes, nós estamos aqui mais uma vez para uma videoaula sobre Tesouro Direto na prática. Já falamos sobre o Tesouro Prefixado, falamos sobre o Tesouro Selic e agora chegou a vez de falarmos sobre o Tesouro IPCA, o título do Tesouro que é atrelado à inflação oficial. Apenas para reforçar, embora alguns não concordem, o IPCA é o indicador oficial de inflação no país. Sendo assim, independente se você concorda ou não, é o que temos de melhor para avaliar ganhos reais sobre a inflação. Ok? Então, isso é um dado relevante, embora algumas pessoas não gostem ou não concordem com ele. O Tesouro IPCA ele tem uma particularidade porque ele mede o ganho real dos investimentos. Ao contrário do Tesouro Selic e do Tesouro Pré, onde o ganho é nominal, ou seja, você precisa fazer uma conta, descontar a inflação para descobrir qual foi o seu ganho real, o Tesouro IPCA já oferece isso adiantado. Ao contratar o título, você já sabe qual será o teu ganho real bruto. Obviamente, depois temos que descontar as taxas e o imposto de renda, mas ele já te dá uma ideia de qual será o seu ganho real. E isso é muito importante, faz toda uma diferença. Assim que terminarmos a nossa explicação específica desse título, nós voltaremos para comentar um detalhe interessante sobre psicologia dos investidores nos títulos. Eu acho que vale a pena você assistir até o final. Aproveitando mais uma vez, se inscreva no canal, deixe os seus comentários, compartilhe o vídeo, dê um joinha para a gente caso você goste, para que os nossos vídeos tenham maior visibilidade. Ok? Então o que vamos fazer agora? Vamos para o computador e vamos explicar um detalhe do que se trata então Tesouro Direto IPCA. Vamos lá. Então, como sempre fazemos, nós acessamos aqui o site do Tesouro, né? tesouro.fazenda.gov.br/Tesouro Direto. E nesse bullet, aqui nos bullets, nós vamos lá em Entenda Cada Título. Antes disso, nós vamos comentar aqui então Tesouro IPCA, é nessa parte aqui que nós vamos falar. Entenda cada título, clicando aqui. O mercado, então, o site vai nos jogar aqui para os títulos do Tesouro e nós vamos escolher aqui o título Tesouro IPCA principal. Okay? Então é disso aqui que nós estaremos abordando. Bom, então Tesouro IPCA, antiga NTN-B principal. Por que principal? Porque não paga cupons semestrais. No próximo vídeo nós falaremos sobre isso. Então é um título pós-fixado, cuja rentabilidade é composta por uma taxa anual pactuada no momento da compra, mais a variação do IPCA do período investido. O IPCA é o Índice de Inflação Oficial do Governo Brasileiro, calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este título, então, proporciona uma rentabilidade real, ou seja, garante o aumento do poder de compra do seu dinheiro, pois seu rendimento é composto por duas parcelas, uma taxa de juros prefixada e a variação do IPCA do período. A rentabilidade real, na verdade, é dada pela taxa de juros prefixada, aquela que você contratou. Então, no momento da contratação, você define qual é essa taxa real. Aqui os títulos estão sendo negociados, desde que o investidor leve esse título até o vencimento. No decorrer dos vídeos nós falamos sobre isso. Você contrata uma taxa, 7,5 por exemplo, se levar até o vencimento do título contratado, então você vai ter exatamente essa taxa. Como esse título possui disponibilidade de vencimentos mais longos, ele é indicado para quem deseja poupar, por exemplo, para a aposentadoria ou para a compra de uma casa própria ou do estudo dos filhos, dentre outros objetivos, mas todos eles de longo prazo. Obviamente, nós estamos falando que você vai levar esse título para o vencimento. Então, esse título possui um fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a aplicação e recebe o valor de face, o valor investido, somado à rentabilidade na data de vencimento desse título.
Nós temos aqui um fluxograma, então na data da compra o investidor realiza o seu investimento e transfere então os recursos. Por isso a seta é para baixo, né? Está saindo do seu bolso. Aí tem todo o período de investimento, né? Onde a taxa de juros pactuada no momento mais a variação do IPCA do período. E na data do vencimento, então ele recebe a variação do IPCA juntamente com a taxa de juros contratada, ok? Essa é uma visão geral do investimento. Então, sua rentabilidade é dada pela taxa anual de juros contratada, que determina a sua cotação, mais a variação do indexador até o vencimento, que altera o valor de seu VNA. Nós vamos falar muito aqui no VNA, valor nominal atualizado. Em relação ao seu VNA, né, sua data base foi 15/7/2000, quando o seu valor, por definição, né, o valor do VNA, foi estabelecido em 1000. Desde então, mensalmente, esse valor então é atualizado pela variação mensal do IPCA, divulgada entre os dias 10 e 15 de cada mês pelo IBGE. Então, para entender como se calcula a rentabilidade do Tesouro IPCA, né, uma NTNB principal, vamos ver um exemplo prático que aí fica mais fácil de vocês verem o que é VNA, o que é IPCA, coisa e tal. Então, neste exemplo, vamos supor um investidor que tenha feito uma compra então do Tesouro Direto nas seguintes condições. Título: Tesouro IPCA 2015, NTNB principal, com data de vencimento em 15/5/2015. A data da compra foi em 2/1/2012, né? A liquidação é sempre D+1, então foi no dia 3/1/2012. Dias úteis da data de liquidação, inclusive até a data de vencimento, né, exclusive, dá 846 dias úteis. A quantidade de título adquirido foi de um título e a taxa pactuada então foi IPCA mais 5,17 ao ano, né? O VNA na database lá em 2000 era de R$ 1.000. O preço do título na data da compra, né, que no dia 2/1, estava valendo R$ 1.776,77, né? É isso que nós vamos explicar aqui, como é que se chega nesse 1.776,77. O VNA até novembro de 2011 era 2.097,583332 e o IPCA projetado para dezembro de 2011 era de 0,53%. Então, com esses dados aqui, nós vamos demonstrar como é que se chegou nesse preço do título na database da compra, né, de 1.776,77, ok? Então, dando sequência, o preço unitário, ou PU do Tesouro IPCA, né, a NTNB principal, assim como de qualquer outro título pós-fixado negociado no Tesouro, é dado pela equação preço é igual a VNA projetado vezes a cotação dividido por 100, onde VNA é o valor nominal atualizado. Então, o VNA deve ser projetado para o dia da liquidação da compra, né? Dado que o indexador ao qual o papel está vinculado somente é conhecido ex post, sendo necessário dessa forma fazer uma projeção ou utilizar uma calculadora, uma calculada pelo mercado, né? Existem alguns sites que já calculam o VNA para que a gente não precise ficar fazendo essas contas. Mas antes de projetá-lo, deve-se apurar sua variação até o mês anterior ao da liquidação da operação, que por sua vez já é conhecido. Então, a VNA lá em 2000 valia 1.000 vezes o fator de variação do IPCA. É isso que nós vamos calcular. Então, para se chegar ao fator de variação do IPCA entre o dia 15/7/2000 e o dia 15/12/2012, né, o IPCA de novembro de 2012, no nosso exemplo aqui, basta dividir os respectivos número índice da série disponibilizada pelo IBGE no endereço. Então aqui tem um link. Se você for nesse link do IBGE, você vai encontrar esse número índice de todo o período em que o IPCA está em vigor. Então, se você for na tabela nesse link que está mostrando aqui e buscar lá IPCA de julho, do 15 de julho de 2000, ele tem lá 1.614,62 e o número índice do IPCA 15 de dezembro de 2011 é 3.386,80. Então, para se chegar no fator, basta dividir 3.386,80 por 1.614, o índice vai dar 2,097583,332.
Então, retornando aqui ao VNA, então o VNA é o quê? 1000 vezes o fator de variação. Então, 1000 vezes 2,0975, nós vamos chegar num VNA de 2.097,583332, porque o VNA é sempre truncado na sexta casa, que a gente já explicou nos vídeos anteriores. Se você ainda não sabe o que é truncar, volta aí no vídeo 7, vídeo 8, nós já falamos como truncar. O Excel tem uma função que faz isso. Ok, voltando à projeção, à época não se sabia qual seria o IPCA de dezembro de 2012, mas o mercado possuía uma projeção. Lembra do 0,53 lá projetado para o IPCA que estava na nossa tabela quando a gente deu o exemplo, que foi utilizada na precificação. Então, o valor VNA projetado é igual ao VNA vezes 1 mais IPCA projetado elevado a x, né? O expoente da equação x nada mais é do que a razão entre o número de dias corridos entre a data da liquidação e o dia 15 do mês em questão, e o número de dias corridos entre o dia 15 do mês seguinte e o dia 15 do mês em questão. Então, aqui embaixo estão as fórmulas, x igual ao número de dias e tal, e você vai chegar que o x é igual a 19 dividido por 31. 19, então, é o número de dias corridos entre a data da liquidação e o dia 15 do mês atual, e 31 é o número de dias corridos entre o dia 15 do mês seguinte e o dia 15 do mês atual. Fazendo essa conta, nós vamos ter, né, que o VNA projetado, né, é igual ao VNA que nós encontramos lá atrás, 2.097583332 vezes 1 mais o IPCA projetado, 0,53 elevado a 19 dividido por 31. Isso vai me dar 2.104, 390122. Esse é o nosso VNA projetado. Então, para saber de maneira mais rápida o valor atualizado da VNA, basta acessar o site da Ambima através do link que está aqui embaixo, né? www.ambima.com.br/vna/vna.asp. Em vez de a gente ficar fazendo todas essas contas que nós vemos aqui, se você entrar nesse site e clicar lá no dia, ele traz o VNA atualizadinho para vocês, não precisam fazer essas contas aqui. Isso aqui é mais para entender de onde veio este valor. Agora então deve-se obter a cotação do papel que reflete o ágio ou deságio do título dada pela seguinte relação. Então, cotação é igual a 100 dividido por 1 mais a taxa, né, a taxa contratada no momento da compra do título, elevado aos dias úteis do período de investimento, dividido por 252. Então, a taxa da equação é a mesma pactuada na compra do papel, né? Lembra do nosso caso lá, 5,17 ao ano. Então, substituindo aqui na forma, a cotação é igual a 100 dividido por 1 mais 5,17, elevado a 846, que é os dias úteis do período, né, dado a condição até o dado do vencimento, dividido por 252, que é os dias úteis de um ano. Então, chegamos ao valor da cotação de 84,4317. Então, retomando a equação original do preço do papel, a gente tem, então, preço é igual a VNA projetado vezes cotação dividido por 100. Então já temos o VNA projetado, 2.104,39,0122, vezes a cotação que acabamos de calcular, 84,4317 dividido por 100, chegamos ao preço aqui de 1.776,7723. Como para preço a gente tem que truncar na segunda casa, então o preço é 1.776,77, exatamente aquele preço que nós colocamos lá na abertura do exercício. Analisando então essa fórmula, é possível notar que o preço apresenta uma relação inversa ao comportamento da taxa. Ou seja, quanto menor a taxa de juros ofertada, maior deverá ser o preço do título. E quanto maior a taxa de juros, menor deverá ser o preço do título. Então isso aqui a gente chama de marcação a mercado, que nós vamos explicar em seguida. Então é necessário observar que entre a data de compra e a data de vencimento, o preço do título flutua em função das condições de mercado e das expectativas quanto ao comportamento das taxas de juros futuras, né? E assim, um aumento na taxa de juros de mercado em relação à taxa que foi comprada pelo investidor provocará uma queda no preço do título. Já uma diminuição na taxa de juros de mercado proporciona um efeito contrário, ou seja, um aumento no preço do título. Então, o valor do título na carteira é atualizado de acordo com o valor
que ele é negociado no mercado secundário no momento, naquele instante. Procedimento conhecido como marcação a mercado. Então tem que prestar muita atenção. Muitos investidores iniciantes, eles ficam preocupados, falam, comprei um título e agora meu título está valendo menos do que eu paguei. Porque é marcação a mercado. Normalmente você pagou uma taxa, a taxa subiu, o valor do título cai, então o seu resultado é negativo naquele instante. Então, no caso de uma venda antecipada, o Tesouro vai recomprar o seu título com base no valor de mercado. Então, por isso que tem que tomar cuidado se você faz um investimento no IPCA e não presta muita atenção, você pode perder dinheiro no curto prazo. Obviamente, esse risco não acontece se você levar o investimento. Se você levar a vencimento, você vai receber exatamente a taxa contratada mais a variação do IPCA no período, independente do que estiver acontecendo no mercado. Isso é muito importante ficar bem claro. Assim, a variação do preço de mercado do título em relação ao seu preço na curva, ou seja, sua volatilidade, é normalmente proporcional ao prazo do título. Títulos de prazo mais longos tendem a ser mais voláteis que títulos com prazos mais curtos. Para acompanhar a evolução do preço dos títulos de acordo com o praticado no mercado secundário, acesse a opção Rentabilidade dos títulos à venda no site do Tesouro, né? Um daqueles bullets lá, rentabilidade dos títulos, você encontra tudo isso. Para consultar o histórico diário dos preços e taxas de compra e venda, basta acessar a opção Balanço e Estatística do site do Tesouro. Note que todos os valores informados são referentes às 9 da manhã, que é a hora que abre o mercado. Então, para encontrar o valor líquido a ser recebido pelo investimento, deve-se deduzir o imposto de renda, não vamos esquecer disso, e também as taxas devidas para o agente de custódia e para a BMF Bovespa, ok? A instituição responsável pelo cálculo desses valores é o agente custódia. Nós não vamos nos preocupar com isso, que já vem um boleto para a gente líquido. Caso o investidor tenha alguma dúvida sobre o valor recebido, ele deve procurar o agente de custódia para esclarecimentos. O valor mínimo de investimento no Tesouro é a fração de 0,1 do título, ou seja, 1% do valor do título, desde que respeitado o limite mínimo de R$ 30. Essa regra também vale para as compras programadas. Então isso aqui é exatamente igual ao que acontece nos outros títulos e é importante, o que chama atenção no Tesouro IPCA é a marcação a mercado, porque assusta muita gente, principalmente porque você compra um título 2035, 2050, que são títulos longos, então uma pequena variaçãozinha na taxa já dá um efeito grande no valor do título, então muita gente assusta. Mas se você precisa ter ciência de que essa variação no mercado vai acontecer, e se você não pretende passar tanto tempo com o título, compre um título de período mais curto. Bom, pessoal, ao final dessa explicação detalhada, pode parecer para alguns que é um tanto quanto difícil fazer o cálculo dos títulos do Tesouro IPCA em função da complexidade envolvendo a inflação e o ganho real. Mas nós não precisamos nos preocupar porque o valor do título, tanto para compra como para venda, ele já é publicado no site do Tesouro, de maneira que você não precisa se preocupar em ficar calculando. Obviamente é importante que você saiba como isso é feito, porque tudo no Tesouro é matemático. Então é importante que você saiba da onde vem, quais são os princípios, quais são os fundamentos, caso você tenha alguma dúvida sobre o valor do título. Mas não é necessário ficar fazendo essas contas que nós colocamos, VNA e tal. Isso é mais para você fazer projeções, se a taxa cair, se a taxa subir, você poder dimensionar o seu investimento e saber valorar se você vai ter vantagem ou se vai ser desvantagem. Mas no site do Tesouro você tem todos esses valores adiantado para que você analise, você acompanhe os seus dados. Então você pode acompanhar diariamente a evolução dos seus investimentos no próprio site do Tesouro. Bom, eu comentei no início que eu voltaria para falar um pouquinho de psicologia dos investimentos. E o que eu tenho que comentar é o seguinte. Normalmente os investidores iniciantes, eles preferem comprar títulos pré-fixados e os títulos Selic. A gente recomenda que se compre o Selic porque tem menor risco. Mas normalmente as pessoas, mesmo já com experiência, elas são induzidas a comprar os títulos Selic e os títulos pré-fixados por uma simples razão. O número. Quando você vai comprar um título pré-fixado, ele fala que paga 16%
ou quando você vai comprar um título Selic que está falando que paga 14,25% ao ano, e você vai no Tesouro IPCA e ele fala o IPCA mais 7, as pessoas deixam o IPCA por último. Por quê? Porque 16 é maior que 14 e 14 é maior que 7. Falar para você que vai render 16 tem um apelo assim, poxa vida, 16%. Falar, vai render 14,25, poxa vida, 14,25. E eu falo, vai render 7. A pessoa vai em 7. 7 mais o IPCA. Se o IPCA é 10, estão fazendo matemática financeira, esse seu título vai render 17. Só que como ele é dado de maneira indireta, as pessoas acabam sendo induzidas a não dar tanta importância. Ninguém, ou uma pequena minoria, faz a conta do ganho real quando ele olha um tesouro IPCA. Vamos pegar o nosso exemplo aqui atual. Nós estamos em fevereiro de 2016, com inflação beirando a casa de 11%. Se eu falo que vou pagar 16% no pré-fixado, na verdade o seu ganho real é menor que 5. 16 menos 11 vai dar 5, mas em matemática financeira vai dar menor, uns 4,7, 4,8. Se eu falar que vou pagar Selic a 14,25 menos 11, estou pagando 3,25 ou 3, fazendo aproximadamente. Agora eu falo, vou pagar 7 mais IPCA. 7 mais IPCA, se o IPCA é 11, eu pagar 7, eu estou te pagando 18. Então, mas o IPCA pode cair. Se o IPCA cair, tudo bem, o seu valor nominal vai diminuir, mas o seu ganho real não. O seu ganho real é o contratado. Então você contratou um título que está pagando 7,5, é 7,5 mais o IPCA subindo ou caindo. Além de você ter a proteção da inflação. Se a inflação hoje está em 11 e o governo totalmente descontrolado, vamos dizer que se a inflação resolve ir para 15, como é que você vai fazer se você tiver um título pré-fixado? Você vai ter que carregar esse prejuízo. Se você tiver no Tesouro Selic, tudo bem, porque ele vai repondo a Selic. Obviamente, se a inflação subir, o governo vai subir a taxa Selic também, mas ele pode não subir de maneira linear. Então, o investimento, para quem tem um pouquinho mais de tranquilidade, não precisa do dinheiro imediatamente, o Tesouro IPCA é o título mais recomendado, porque ele protege o seu investimento, ele te dá um ganho real no momento da contratação. Independente se você contratou por 7, a taxa foi para 7,5 e você tem uma sensação de perda momentânea, porque o título é marcado a mercado, então ele vai te dar uma desvalorização. Mas se você levar para o vencimento, ele vai te pagar todo o IPCA do período mais aquele rendimento. Então, prestem atenção, não se deixem levar pelos os números. O nosso cérebro ele capta o primeiro número. Então, sempre quando você entra mesmo e olha o número maior, você acaba sendo induzido a não fazer as contas. Então é importante que na hora de você decidir em qual título investir, você pensar no ganho real. Esse sim é realmente o fator que você tem que considerar, ok? Então era esse comentário que eu queria deixar para vocês e espero que vocês tenham entendido as diferenças entre os 3 títulos. Se não entendeu, se tem dúvida, coloque aqui nos comentários do nosso canal, vamos debater, vamos conversar a respeito e assim a gente vai crescendo, né? Não deixe então de comentar, curta aqui o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, porque é muito importante que as pessoas adquiram uma certa grau de educação financeira. Outra coisa importante, no próximo vídeo nós vamos falar dos títulos que pagam cupons. Eles têm uma série de diferenças, até agora a gente não entrou nisso, mas ele tem vantagem e tem desvantagem. E nós falaremos então no nosso próximo vídeo sobre os títulos pré-fixados e depois sobre os títulos IPCA que pagam cupons, ok? Então, era isso que tinha para hoje. Um grande abraço, fique conosco e até o nosso próximo vídeo.